Saudação a todos, meu nome é Eliseu, eu sou professor de língua portuguesa do nonos anos. Estou aqui para falar com vocês sobre as atividades dessa semana. Prestem bastante atenção no que eu estou falando. Façam as atividades ainda baseado nesse caderno Aprender Sempre, volume 1 do nono ano do ensino fundamental. Deixa eu falar para vocês, o que nós estamos fazendo é muito importante. Até agora nós estamos falando do que? Nós estamos falando de verbos, ação, cantar, falar, presente, passado, falei, presente, pretérito perfeito, falei, pretérito imperfeito, falava, situações do passado, situações do presente. Ainda não falamos do futuro, mas trata-se também de verbos. Também trabalhamos com a questão do sujeito e do predicado. O que quer dizer isso? Nós temos os pronomes pessoais, eu, tu, ele, nós, vós, eles, e temos as conjugações dos verbos, eu leio, nós trabalhamos, eles olham. Então os verbos estão de acordo com o pronome. Trabalhamos com essa questão também. Trabalhamos com a questão do autorretrato, você falar sobre você próprio, a descrição, falando da sua vida, falando das suas características. Mas sempre, olha, nos últimos tempos, inclusive essa imagem que está aqui nesse momento, ela é para trabalhar dos sujeitos. Nos últimos tempos, quero dizer, nas últimas tarefas, estávamos trabalhando sobre os sujeitos e sobre os verbos, de quem estamos falando. Então você, por exemplo, lá dizia assim, fale sobre os sujeitos dessa foto. Então o homem é o sujeito da oração. O homem olha a montanha. Então o verbo olhar está conjugado com o homem. Até então estávamos falando sobre isso. E agora chegamos num momento muito legal, que trabalhando com verbos, mas tendo a consciência do narrador, daquele quem fala no texto. Então nós vamos falar aqui sobre textos biográficos, eu ou ele. Então você tem nesse quadrinho aqui, muito bem, para ler, deixe-me aumentar. Você vai ler aqui esse quadrinho. Vai ver, o gênero textual biografia tem por objetivo relatar fatos da vida. Biografia, vida, grafia, palavra. Então a palavra escrita, e eles vai ressaltar, você vai muito bem ler aqui depois, que ele vai dizer sobre a biografia e sobre a autobiografia. Presta atenção aí no prefixo, no começo da palavra. Como bio é vida, biologia, estudo da vida, você também tem o prefixo auto. Auto quer dizer o quê? Si próprio. Automóvel, aquele objeto, aquele aparato que se movimenta por si próprio. Autoconhecimento, você conhecer você próprio. Autobiografia, você próprio vai escrever a sua história de vida. E aí o que acontece nesse momento quando você faz isso? Quando você faz isso, você também tem a interferência da sua visão pessoal, dos seus sentimentos, da sua perspectiva de vida, beleza? Então você vai aqui ler o texto 1, que é do Lima Barreto. Eu sou Afonso Henrique de Lima Barreto. Prestem atenção nos verbos. Tenho 20 anos, sou filho. Ele está falando de si próprio. Ele está fazendo aí um trecho de uma autobiografia. No texto 2, temos Maria Madalena Antunes de Oliveira, nasceu no dia 25 de maio de 1880. E aí então é uma pessoa quem está escrevendo a biografia de Maria Madalena Antunes, beleza? E aí você vai fazer nessa semana, baseado nesses textos, no conceito, na ideia, entendendo o que é uma biografia, que é a história de uma vida. Fazer esse exercício aqui, ó. Texto 1, quais são as características de um e quais são as características de outro. Principalmente a pessoa que narra. No texto 1, estamos falando de um narrador na primeira pessoa. Ele narra, eu narro, eu sou, eu vivi, eu fiz.
No texto 2, na biografia, nós temos uma pessoa que conta a história do outro, chamado narrador na terceira pessoa. Por que terceira pessoa? Porque ele está falando dele, estou contando a sua história. E claro que muda muito, muda a perspectiva do olhar do narrador. Se eu conto a minha história, os meus sentimentos, a visão que eu tenho sobre mim, interfere diretamente naquilo que eu vou escrever, naquilo que eu vou narrar. Assim como na terceira pessoa. Tem o segundo exercício também, o exercício B aqui, que é para você fazer exatamente falar sobre o sujeito. As várias orações tem o eu como sujeito, fazendo referências a Lima Barreto. No texto 2, Madalena Antunes, ela é o sujeito de várias orações. No quadro abaixo escreva os predicados desses sujeitos, ou seja, o que se diz sobre ele. Então você sabe que a oração é composta de sujeito e predicado. Sujeito, o que se fala sobre o sujeito? Eu sou engenheiro civil aposentado, então eu sou o sujeito, engenheiro civil aposentado, predicado, beleza? Sou engenheiro civil aposentado, é o predicado, beleza? Então é isso que vocês vão fazer ali, pegar o sujeito e o predicado. E aí nós vamos para a aula 5, que também você vai fazer o que são memórias, que é reconhecer as situações de comunicação em que a pessoa escreve memórias, os momentos que você escreve memória, se você tem um auto diário, se você está contando sobre sua vida, de alguma forma, peguem lá o quadro da biografia, que você vai ver os elementos, esse quadro que está aqui em cima, você vai ver os elementos que ele ressalta que deve ter na biografia, os dados, se a pessoa já está morta, profissão, relata vários fatos assim. Se você pegar da memória, também ele está trazendo algumas marcas do texto, algumas características que o texto possui, traz fatos vividos por quem escreve, seleciona aqueles momentos marcantes da vida, isso também na biografia, você não vai contar todos os detalhes daquela pessoa, de quem você está escrevendo, normalmente você conta os detalhes mais importantes. Vai anotando isso aí, porque nós vamos fazer uma biografia na próxima tarefa. Então são narrativas como fortes marcas de descrição, você descreve muito e tal e tal. Então você tem aqui reminiscências, que nada mais do que palavras. Outro detalhe, anotem as palavras que vocês não conhecem no texto anterior, que é um texto antigo, para você aprender novas palavras, beleza, meninos? Anota a palavra. Então, reminiscências. Que são reminiscências? Nada mais do que memórias. Então o que vocês vão fazer? Vão ler o texto novamente do Oiteiro, falando de um espaço, e vão interpretar esse texto. Comece aí, tirar os detalhes do texto. A primeira questão, ela vai perguntar para você: memória de Ossinha Moça, em toda a obra observamos esse tom de memorialístico. O que é tom memorialístico? De memória. Portanto, qual seria o objetivo comunicativo do texto? O que quer dizer objetivo comunicativo? Para que foi escrito o texto? Quando você escreve um texto, você tem um objetivo comunicativo. Para que você escreve o texto? Então, para que foi escrito o texto? Óbvio, para relatar as suas memórias, para relembrar, refletir sobre aquilo que foi vivido. Escrever sobre a memória é muito importante, que a gente pensa, reflete sobre aquilo que nós fizemos. Experimente fazer isso. Vocês não têm nem muita memória, que estão começando a vida agora, mas experimente. Escrever sobre o passado e lembrar sobre ele e refletir sobre ele. Faz bem para nós. É uma espécie de análise psicológica, vamos falar assim. Então, exercício 2, B. Em que local, espaço, ambiente a autora Madalena Antunes Pereira cita sua memória? Você vai falar do espaço da narrativa, onde aconteceu. Em que fase da vida Madalena Antunes Pereira citou sua memória? Que fase quer dizer o quê? Que fase da sua vida? Que fase ela está vivendo? Então você vai fazendo isso aí para essa semana. Coloquem no caderno, mandem as fotos, fotografem. Faça a minha tarefa, por favor. Faça. Poucas pessoas estão fazendo, mas faça, que você vai se dá bem, porque são exercícios importantes. Nós vamos falar do narrador, primeira pessoa, terceira pessoa. Eu conto a minha história, minha autobiografia ou a biografia do outro. Eu faço reflexões sobre o meu passado, estou falando de memória. Então você vai fazer isso, porque nós vamos continuar na próxima aula. A última questão, olha a última questão.
O texto de Madalena Antunes revela muita expressividade e emoção. Em que trecho podemos identificar isso? Então você vai voltar lá no texto e vai olhar que parte do texto você vê expressividade, em que ela coloca ali a sua visão pessoal. Eu fazia 7 anos de idade, terceiro parágrafo. Eu fazia 7 anos de idade, logo pela manhã as camponesas mimosearam-me com flores que eu pus no altar de Nossa Senhora, improvisado no alpendre de nossa velha casa de campo, de biqueiros e janelões envidraçados. Levavam arcos de boninas enfiadas em palitos de coqueiro. Ela vai dando expressividade em todo o texto, ela vai descrevendo, ela vai colocando detalhes de sua memória, ela vai colocando sentimentos. Pegue alguns trechos que você achar mais vibrações estranhas, ela fala em algum momento. Então é a perspectiva de expressividade que ela tem daquele momento em que ela está vivendo. Faça as tarefas, beleza? Memórias, autobiografias, biografias, narrador, primeira e terceira pessoa, verbo no passado, sujeito e predicado, é tudo que nós estamos falando até esse momento. Espero que vocês consigam fazer. Deixe o like, siga o canal e até a volta às aulas. Logo nós vamos voltar, porque eu já estou vacinado, logo nós estaremos todos vacinados, se Deus quiser. Beijos e abraços.